do dia hoje. Também tanta mensagem aqui. FEPAGRO. Deixa eu buscar aqui. Estação Meteorológica, FEPAGRO. Temperatura mínima registrada hoje, 12 graus e 8 décimos. 12 graus e 8 décimos. Vento, 11 quilômetros horários na direção nordeste. Esses os dados oficiais do nosso município. Estamos de volta com temática. E agora vamos ao nosso quadro de saúde e bem-estar. Vamos dar uma viajada na mente, vamos dar uma purificada na nossa mente. A nossa convidada hoje é a Fernanda Xavier Tedesco Perezin, terapeuta holística ou terapeuta. O que mais, Fer? Bom dia. Bom dia. Tem de tudo, né? Até às vezes macumbeira também, já ouvi dizer. Macumbeira? Então a gente agrega tudo isso, dá lugar e tá tudo certo. Pode ser. Importante é ser feliz. Quando a gente pensa macumba, mandinga, oração, falar com uma energia, tá tudo valendo, né? Constelação familiar. O assunto macro é constelação familiar e o papel de cada ente nessa constelação. Pode ser Isso assim? Aí, vamos lá. Vamos deixar o que chega, deixamos aberto para os ouvintes interagirem também, que é sempre importante, né? Porque nós temos pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmãos, irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo. Então, e só para registrar que a constelação familiar ela é utilizada inclusive na justiça. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul utiliza para fazer uma espécie de mediação de conflitos. De mediação e reformar um pouco aquela família que está danificada, para ajustar os interesses da família. Inclusive, isso é utilizado um sistema de constelação familiar. Fer. Vamos lá, então. Vamos. É o sistema familiar. Isso que tu disse, né? Então, a nossa família de origem. Vamos pegar lá uma frase da Bíblia, sabe que eu sempre gosto de linkar várias linhas para que a gente possa observar de vários ângulos. O que está escrito na Bíblia? Conhecerei os males dos pais nos filhos, da 4ª à 5ª geração. Saberei da árvore através dos frutos. Então, quando falam que a fruta não cai longe do pé. E todas essas N... Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho e tudo isso. A moda agora, tal mãe, tal filha, bota roupinha. Bom dia, né, Fer? Ontem eu até publiquei uma foto minha da minha irmã com a minha mãe. E eu até escrevi, dizem que a fruta não cai longe do pé. E até escrevi um pouquinho mais para baixo, que eu espero realmente que a minha frutinha tenha caído perto daquele pé, né? Quando a gente sente esse orgulho e felicidade da família, enfim, esses ditados fazem mais sentido, parece. Fazem, né? É bem isso aí que a Ana Júlia falou. Essa que ela falou é a primeira lei, tá? Então, Bert Hellinger, ele fez uma analogia do amor e a água. Então, ele disse que o amor é como a água. A água pode cair agora e inundar nossa casa, estragar nossos móveis. Se nós tivermos as calhas e uma rede de esgoto, a água tem por onde correr. Então, a constelação familiar, ela consiste em colocar ordem no amor. O amor que cura e o amor que adoece. Muitas vezes nós repetimos o comportamento dos pais e isso nos adoece. Como o alcoolismo que chega de geração em geração, como pessoas que não conseguiram casar, como doenças que estão geneticamente, que a gente fala são doenças hereditárias, né? Então, isso tudo são amor que adoece, para fazer parte. O que seria fazer parte? Nós, toda espécie humana, qualquer pessoa que esteja vivendo a experiência humana, ela tem uma crença, que é uma das primeiras crenças que nós formamos, que é a crença de rejeição. Tá? De alguma forma, nós sentimos rejeição do papai e da mamãe. Por mais que eu diga, eu amei meu filhinho, desde o dia que ele chegou, imagina, eu esperei. Quando a mamãe sentiu medo de ser uma boa mãe, quando a mamãe sentiu, o que vai ser agora na pandemia? O bebê, ele não entende que aquilo não é com ele, que é algo maior. O bebê tá chorando e ele quer mamar, e a mamãe tá acabando de estender a roupa. Filho, só um pouquinho, a mamãe já vai. Quando a gente chega na Terra, a gente quer que o mundo pare para nós. Nós precisamos mamar, comer, respirar, que até ontem a gente não precisava na barriga da mamãe.
E qualquer postura que se tem ali, a gente já sente rejeição. E a primeira lei do amor diz que é a lei do pertencimento, que a gente quer pertencer. E que tudo e todos têm o direito de pertencer. Então, quando nós temos fatos da vida no qual a gente quer deletar, isso aí eu não quero nem pensar. Sobre isso eu não falo. Pessoas que foram excluídas, aquela pessoa roubou, matou, não é mais meu tio. Roubou, matou, não é mais meu vô. Não é mais meu pai. Tudo aquilo que a gente exclui, essa ecologia que acontece dentro da nossa família, nos persegue. Toda a fase da nossa vida que a gente não quer mais falar sobre ela, que a gente deleta ela nos persegue. A gente pensa nela todos os dias. Porque ela não ficou resolvida. Então, esse é o fenômeno que acontece na lei do pertencimento. Então, quando eu digo que eu quero pertencer à minha mamãe, que eu quero ser parecida com a minha mamãe, que eu caio embaixo, eu quero pertencer a esta família. Eu quero mostrar que faço parte. Fernanda, essa visão, ela não se cria em alguns minutos. Ela é uma construção, é um se permitir. Você tem que... Até estava fazendo algumas anotações aqui, ó. Se conhecer, se permitir olhar para si mesmo, além do espelho, é um processo gradativo. E, por exemplo, a Ana Júlia está fazendo, eu faço. É a mesma coisa que você tomar um chazinho, um caldinho de sopa. Não faz mal para ninguém. Não. Faz bem. É amor. É amor, né? Você vai até um limite, você aceita até um determinado momento, mas eu acredito que as pessoas que tomam essa decisão, essa atitude de se conhecer melhor, ela tem melhores relações. E já digo para quem quiser agora uma dica para se conhecer melhor. Olha para os pais. Nós somos 50% papai, 50% mamãe, no bom e no ruim. Tem um esperma e um óvulo que deram origem, que são nossos portais na Terra. Então, se nós queremos o autoconhecimento, tomamos água da fonte. Aonde? Olhando para os pais. Exatamente como eles são. A gente usa na constelação sistêmica que nós olhamos para a realidade tal qual ela se apresenta, não como a gente gostaria que ela fosse. Pois é, eu tenho percebido que nesse período de quarentena, entre aspas, já passou dos 40 dias, então... quarentena para mim agora ficou... Porque eu pensava que era uma quinzena, que daí virou quarentena, né? Já confundiu. Tá isolamento social. Daqui a pouco vai virar uma centena e por aí vai. E tamo lá. Mas assim, nós temos muita gente buscando... A palavra Deus foi a mais buscada no Google. Né? A palavra Deus. O pessoal está buscando ter fé. E será que buscando ou encontrando, né? Também é legal pensar sobre isso. Então a gente tem muito que... Teríamos, assim, horas e horas, né, para nós conversarmos. Mas o que dá para nós termos uma exata noção é de que no momento que você aprofunda a tua relação, conhece a ti mesmo, conhece teu pai, tua mãe, teus irmãos, você melhora porque você sabe aonde você está, que círculo você está, em que você está envolvido. Sim, de que barro tu é feito, né? Porque tudo começou ali. Tudo começou com o esperma e o óvulo. E aquele esperma e o óvulo também já vieram de outro esperma e outro óvulo. Então, nós estudamos a nossa pirâmide principal na Terra, que é os 2 pais e os 4 avós. Porque nós somos 25% de cada avó, né? Então, essa é a nossa pirâmide. As 7 pessoas, nós, 2 pais e 4 avós, que é a ligação direta, né? Os nossos maiores desafios na Terra já estão ali. Aquilo que pra gente é difícil é algo que a gente tá repetindo. Sabe que Fala, Marco. Eu só queria, só para fechar aqui da minha parte. Pipocando os dois. Eu só queria perguntar para Fernanda assim, constelação familiar, é muito difícil de você fazer, você pode participar. Como é que é o envolvimento da pessoa interessada nisso, Fernanda? Constelação familiar é um fenômeno, não é uma ciência. Então, por mais que esteja lá no jurídico, é um fenômeno, assim como o milagre da vida, né? O milagre da vida também é um fenômeno. Por mais que a gente explique na ciência, ele é um fenômeno que acontece, certo?
Ok. Então, a pessoa que procura uma constelação familiar, ela só precisa estar disposta a olhar. Disposta a olhar. O que é olhar? A gente olha assim, tu olha e não vê? Tu vê, mas não enxerga, não tem isso? Então, quando eu estou disposta a olhar para aquele meu tema, quando eu estou disposta a olhar para aquela situação da minha vida que não tá legal. Enfrentar essa parte da minha vida? Olhar, porque se a gente faz uma constelação, por exemplo, com pessoas, que hoje a gente não tá fazendo, né? As circunstâncias não estão permitindo que a gente faça. Então, tu vai ter um representante ali para tua situação, teu papai, tua mamãe, o teu dilema, o dinheiro, a saúde, o que for. E tu fica de fora assistindo. Tu assiste de outro lugar. Tu assiste a tua vida do lado de fora. Fora do teu personagem. Tu assiste o teu personagem em ação. Assim como hoje nós estamos fazendo atendimentos individuais, que fizemos com objetos, ou bonecos, ou âncoras de solo, que nós chamamos. E aí tu entra naquele campo, que é um campo morfogenético, aonde acontece a conexão com aquela energia. Isso é o prana, né? Fala, Ana Júlia. Na verdade, Marco, é interessante que a pandemia nos traz a possibilidade de darmos atenção a coisas que talvez antes, na correria do dia a dia, muitas pessoas abririam mão e não considerariam como uma prioridade. Muitas pessoas hoje se veem diariamente dentro de casa, trabalhando home office, tendo que conviver não somente com outros familiares, mas consigo mesma, né? Principalmente, e precisam entender o que está acontecendo, quem eu sou, o que eu quero realmente, será que isso me faz feliz ou não faz? Então, é uma forma, Fer, da gente ver mais um lado positivo da pandemia, e né? eu digo assim, ó, para começar essa viagem toda, eu chamo de viagem porque realmente você vai viajar. Quando a gente chega lá no Prana, não digo, bem-vindos à nossa nave? Olha aqui, ó. Começa pela meditação. Eu acredito que você começar pela meditação, você dá um primeiro passo. Dá, né, Marco? Porque ali, quando tu te permitiu, tudo como fazer experiência, a meditação, como marco, né? Como fazer a meditação, você vai ingressando, quebrando alguns tabus, porque eu não sei meditar, não vou conseguir ficar meia hora parado, eu teria que passar aquele áudio daquele dia aqui. Será que... Não vou ficar uma meia hora. Será que isso não é errado? Será que Deus quer, Deus não quer? Será que isso aqui... Que as pessoas vão dizer. Quando você vai quebrando essas barreiras, esses tabus, você vai ver que não faz mal pra ninguém. Aliás, faz muito bem pra ti mesmo. Faz bem, né, Marco? Faz muito bem. Fer, nesse assunto de constelação familiar, de relacionamentos, especialmente para as mães. Ontem era Dia das Mães, muita aproximação entre mães e filhos. E, infelizmente, muitas mães e filhos que não têm algum ponto em aberto, que talvez não conversem, não tenham aquele sentimento tão próximo, né? Esse distanciamento, talvez, entre mãe e filho por alguma briga, algum fato. De que forma uma mãe pode aproveitar de todo esse estudo da constelação? Qual a prática para auxiliar nesse relacionamento que falta aí um pontinho a ser acertado, talvez? Primeira coisa, a mãe precisa olhar para a mãe dela, né? Porque antes de sermos mães, antes de sermos pais, vamos botar os pais na jogada, porque sem pai não tem mãe, tá? Então, os pais são muito importantes. Então, sem os pais não tem mãe, ok. Então, antes de sermos mães, precisamos ser o primeiro título que fomos na Terra: filho. Antes de tentarmos ser bons pais, precisamos ser bons filhos. Porque esse é o primeiro título que nós tivemos. Então, se eu quero ser uma mamãe melhor, primeiro eu olho para o meu primeiro rótulo, que foi o rótulo de filho. E primeiro eu olho para a primeira mamãe que eu conheci, que foi a minha. Porque essa questão que eu vivo com o meu filho já está no DNA do meu sistema. Então, já se repetiu com a minha mamãe. Então, quando eu não fiz as pazes com a minha mamãe, a mãe é o primeiro vínculo do amor. A mãe é a primeira pessoa que nós amamos quando chegamos aqui. É da nave que a gente desembarcou. Então, quando o primeiro vínculo do amor não tá legal, todos os outros se perdem. Então, primeiro eu faço as pazes com a minha mamãe. Porque quando eu fizer as pazes com a minha mamãe, eu faço as pazes com a minha metade, com a mamãe que mora em mim. Assim eu posso fazer as pazes com a minha mamãe que mora no meu filho. E aí a sequência
Aí está o sistema familiar. Então, o que acontece? A mamãe que mais se irrita com a filha, com o filho, a característica que faz com que esse papai e essa mamãe se irritem com o filho é a que eles têm dentro dele que ele não consegue dominar. E o filho vem para mostrar isso. Obrigado, Fer. Super tranquilo o papo, né? Vamos até dar uma respiradinha. Vamos lá. Mas é muito interessante, Marco, de forma rápida, muitas mães e pais culpam às vezes os filhos por algum problema de relacionamento, alguma situação que é desagradável e vice-versa. Então é um assunto que é aquele dedinho que fica aí em cima da ferida, talvez, né? Que muitas vezes a gente não quer olhar um erro que vive em nós, muito bem explicado pela Fer, muito longe de talvez ter tanta compreensão sobre o assunto, mas fica claro, olhar para si e identificar aonde está tudo isso dentro, vamos lá no né, Freud, tá? Freud, que não é constelação, é Freud. Freud disse: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Os outros, sejam eles quem for, nada mais são que projeção das minhas próprias dores. A nave. Quando cita Freud, a gente explica, só escuta aí. Beijão. Beijo, gente. Ana Júlia, brigadão. 10h23, intervalo. Ótica da Júlio. Aqui você investe bem o seu dinheiro e